Existe esse debate, né, professor, se é anistiável ou não é. Qual é a sua leitura disso? Olha, em tempos, digamos, normais, nós não estaríamos sequer discutindo isso no parlamento, né, por um motivo muito simples. Se você perguntar para qualquer aluno que teve constitucional, isso geralmente no primeiro ano da faculdade de Direito, olha, depois que o Supremo Tribunal Federal decide que um tema é inconstitucional, o parlamento pode fazer uma lei em sentido contrário? A resposta é não. E nós já temos um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem que não foi numa ação de controle concentrado de constitucionalidade, como a gente chama, né, ADI, ADPF, mas no indulto do Daniel Silveira, o Supremo Tribunal Federal, inclusive com o eloquente voto do ministro Fux, entendeu que não era possível anistiar crimes atentatórios contra a democracia, porque seria uma contradição em termos, né? Seria esvaziar o sentido da Constituição, né? Então, respondendo de maneira singela, é flagrantemente inconstitucional. O que a gente tem ouvido de colegas que conversam com ministros do Supremo, de dentro do próprio Supremo, é que haveria uma inclinação por parte do ministro Dias Toffoli, do ministro Mendonça de Barros e do Mendonça de Barros, não, perdão. Não é Mendonça de Barros, não. Coitado do Mendonça de Barros. Coitado do Mendonça de Barros. Ele não tem nada a ver com isso. Calma. Do ministro André Mendonça e do ministro Cássio Nunes Marques, de que eles estariam dispostos a reconhecer essa anistia. E aí haveria uma aceitação, uma possibilidade também de que o ministro Luiz Fux se juntasse a esses três, formando 4. Ainda assim, são 4 contra 6, né? Não seria. Se esse for o placar, não é o suficiente para garantir a constitucionalidade dessa lei, correto? Correto. A constitucionalidade, ou a inconstitucionalidade, como qualquer deliberação do Supremo, ela é por maioria simples, né? Então, como são 11, se tiver 4... e 7 favoráveis, ou melhor, né, 7 rejeitando a anistia, está resolvida a questão. Agora, tem uma... Eu acho que... professor, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Lu. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu não consigo deixar de... me angustiar com o fato de que a gente está tratando de uma anistia em abstrato, né? Porque até agora, como a Luísa bem mencionou ali no texto do Abre, o Pedro, não lembro qual dos dois em qual dos dois que ficou a história de que o texto é do Crivella, mas mesmo isso já está bastante claro que é um texto que está ali fazendo figuração, né? Porque a gente não sabe de que anistia a gente está falando, para quem, se é uma anistia que na verdade, estão dando este nome apenas para mudar a dosimetria das penas que já foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal e tudo mais. Então, antes da gente depois a gente vai debater muito os aspectos políticos da forma como isso tudo foi feito, eu queria entender se existe alguma modalidade de alteração de lei que caberia a esta altura. Porque a gente fala de anistia pensando naquela geral e restrita, ampla e restrita, que o PL tentou colar, mas também até agora não é o texto em votação. Existe, por exemplo, essa discussão eventual de redução de penas de um crime que existe com uma pena X e cujas pessoas foram condenadas com esta configuração. Isto seria constitucional? Disso a gente pode falar? Porque aí altera de um jeito que favorece o réu. Como é que funciona isso? Vamos lá. Você tem razão. Anistia é perdoar. Zerar a pena. E isso, então, o Supremo já disse que não pode, né? Inclusive, quando o ministro Alexandre de Moraes vai votar se mantinha ou não a colaboração do Mauro Cid, em que termos, né?
Ele fala, olha, o contrato previa, o contrato de colaboração, né? Perdão judicial ou uma pena até 2 anos, então eu não vou aplicar perdão, porque nem o judiciário pode perdoar crime contra a ordem democrática. Né? Acho que foi um pouco malandragem, porque se ele pensava isso, não deveria estar no acordo. Né? Mas isso é um outro assunto. Tá? Agora, o que então vamos lá, segundo as regras vigentes, né? Qualquer lei penal mais benéfica retroage em favor do acusado. Tá. Então, o que seria então uma melhora na posição dessas pessoas que não representasse uma anistia? Então, o exemplo mais óbvio seria a diminuição de pena, em geral, né? Então, você vai lá no tipo do 359L, 359M e prevê uma pena menor. Eu sou super garantista, acho a prisão uma das falências da civilização. Agora, enquanto nós tivermos direito penal, é um absurdo mexer na pena desses crimes para menor. Né? Para quem nos ouve aqui, eu quero dar uma dimensão. Se você tentar separar um pedaço do Brasil violentamente... Então, o movimento separatista, mediante violência ou grave ameaça, tem a mesma pena do que se o sujeito está com uma pedra no seu vidro para furtar o seu celular. É a mesma pena do furto qualificado. Então, obviamente, esses crimes já são punidos muito levemente. Né? Bom, dito isso, eu também reconheço de que as penas aplicadas a patuleia do 8 de janeiro foram muito excessivas, não foram um pouco excessivas, muito excessivas. Né? Eu sempre uso como exemplo o primeiro réu, o Aécio Almoxarife da Sabesp, ele pegou 17 anos. Né? Se eu não estou enganado, o Anderson Torres pegou 16 e qualquer coisa. Ora, é um despautério, não tem nenhum senso de proporcionalidade isso. Se eu fosse... o Scalia, que era um conservador ministro do STF, da Suprema Corte Americana, uma vez chegou lá na Suprema Corte e decidiu se queimar a Constituição era crime. Queimar a bandeira americana era crime. É uma decisão muito bonita. E ele deu uma frase muito... A decisão do Scalia é linda nesse caso. E aí ele fez uma frase muito feliz, se eu fosse rei... seria crime, mas eu não sou rei. Bom, se eu fosse rei, o que eu faria? Eu aumentaria a pena para esses crimes, e isso não retroage, não muda nada a situação dos atuais réus, né? E eu criaria uma figura dando um desconto de pena importante, né? Então você aumenta a pena para a liderança e criaria uma redução de pena justamente, aí teria que ver a linguagem, para a massa de manobra, né? Para quem tinha uma participação na franja. Isso atenderia o que eu acho que seria justo, porque as penas ficaram excessivas, sem mexer na liderança golpista. Né? Agora, obviamente, isso não contemplaria o PL. Né? Eles estão fazendo isso para melhorar, de alguma forma, a posição do Bolsonaro. Agora... A anistia não vai passar, aparentemente não passa nem no Congresso, essa anistia radical, né? De alguma forma, a opinião pública parece ter repercutido lá dentro. Então, uma longa fala, né, uma saída de meio seria mexer na pena, então, ou em geral, ou criar uma figura específica para quem não tinha posição de liderança. Isso não seria anistia, isso o Supremo... talvez não declarasse inconstitucional. Essa criação da figura, professor, a gente já falou sobre isso aqui em outros momentos, enquanto a gente analisava até imagens do 8 de janeiro, porque são pessoas, algumas pareciam estar até num transe religioso ali, né, durante aquela invasão, aquelas cenas horrorosas, mas de fato fica muito claro que são coisas muito diferentes, né? Aquelas pessoas são muito diferentes daquelas que a gente acompanhou no julgamento da semana passada no STF. Agora, a gente tem... das 1.500 pessoas que foram presas no 8 de janeiro de 2023, hoje menos de 200, são 237 que rejeitaram o acordo proposto pela PGR, que é um acordo de não persecução penal. Se eu estiver equivocada, o senhor pode me corrigir, por favor. Para essas pessoas que rejeitaram o acordo,
isso funciona de alguma maneira? Porque, assim, são pessoas que, segundo as declarações que foram dadas na época, inclusive, elas têm um grau ali de radicalização tão forte que elas rejeitaram um acordo com a justiça, preferiram ser presas do que fazer esse acordo que envolvia aulas sobre democracia e prestação de serviço à comunidade. Então, nesse caso, essas pessoas também seriam beneficiadas, é isso? Seriam, porque seria uma figura abstrata, independente de uma posição pessoal, de uma confissão ou algo do tipo, né? Eu acho que está sendo ignorado e, curiosamente, perdeu-se uma oportunidade de aumentar a pena da liderança, né? Houve uma ampla desconsideração do seguinte: essa turma radicalizada, ela não foi radicalizada nos porões da sociedade. Elas foram radicalizadas com o apoio, o incentivo direto do Estado brasileiro. Então, era as Forças Armadas acolhendo, incentivando, dando infraestrutura para os acampamentos golpistas, né? Era o general Heleno perguntado, né, se o ladrão não sobe a rampa, né? Ou ele fala, então o ladrão não sobe a rampa. E falando para as pessoas terem calma, que logo a coisa ia se resolver, né? Tenha calma que logo... Braga Neto dizendo, não, mantenham a calma, as tais das 72 horas, né? O áudio do ministro do TCU, Nardes, falando da caserna, né? Todas as falas do Bolsonaro, né? Não é eu autorizo, é o que eu posso fazer pela minha nação. Quer dizer, o Estado brasileiro, com figuras proeminentes, estavam validando a ideia de que aquilo não era um golpe, né? Ives Gandra forneceu a sua particular interpretação do 142. Então, essas pessoas não se viam dando golpe, essas pessoas se viam ainda que radicalizadamente, mas com incentivo estatal, protegendo a Constituição. E tudo bem. E qual que é o efeito disso, né? Existe uma figura no Código Penal chamada erro de proibição. Quando o sujeito, por suas condições de vida, etc., não era capaz de entender a proibição penal. Se esse erro for absoluto, o que é raríssimo a jurisprudência reconhecer, tá? É o caso lá de um lavrador que corta um pé de palmito e o palmito não podia ser cortado, né? Quando a reconhece é algo muito marginal. Agora, se ela tentando usar um português mais simples aqui, se ele é um erro de proibição a meio de caminho, você pode reduzir a pena da pessoa que está em erro. E eu acho que isso deveria ter sido levado em consideração. E olha que beleza, o Código Penal faz a compensação dessa culpa. Então, quem foi induzido a erro tem uma pena menor, mas o indutor a erro tem uma pena maior. É quase como se nós compensássemos. Então, você tira a pena da patuleia e bota na conta da liderança. É a primeira vez na nossa história que um ex-presidente responde por tentar derrubar a democracia. Por isso, o meio produziu o julgamento do século, para entender como chegamos até aqui e o que esperar do futuro do nosso país. Nosso mais novo documentário já foi visto e comentado por milhares de pessoas. Olha só o que estão dizendo. O contraponto das posições de alguns militares e cientistas políticos ficou ótimo. As falas da presidente do STM deram um peso de legalidade muito bom. Material digno de ser usado em sala de aula com jovens do ensino médio e superior. Que bom esse registro que vai ficar para a história do nosso país. Excelente roteiro, mérito do Sérgio Rodrigues. Assisti e vou voltar a assistir ao documentário, ele é muito claro e didático. Agora é a sua vez de assistir e acompanhar o julgamento de quem tentou derrubar a democracia brasileira, munido de informações. Não caia em nenhum jogo de cena. Assine o Meio Premium e assista ao julgamento do século.